Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. O programa de hoje é para quem tem dificuldade de dizer não e de estabelecer limites. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada e eu vou pedir agora para ela se apresentar para vocês. Giovana, por favor, se apresente. Oi, pessoal, meu nome é Giovana, eu sou psicóloga. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dani por esse convite. É uma honra fazer parte desse podcast. Bom, eu sou psicóloga desde 2019, sou especialista em neurociência e educação, também em terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu atuo especificamente com o público feminino, mulheres acima de 18 anos. Muito obrigada, por você ter aceitado o convite. E para começar essa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para gente sobre a importância de nós sabermos os nossos limites e como colocá-los. Uhum. Tá, então, primeira coisa, eu acho que é importante a gente definir que impor limites é a gente conseguir estabelecer aquilo que é aceitável ou não, né, na nossa vida e conseguir comunicar isso de forma clara e assertiva para os outros. Isso pode envolver desde dizer não a pedidos ou demandas que vão além das nossas capacidades ou desejos, expressar sentimentos, necessidades ou estabelecer regras e expectativas em relação a relacionamentos e interações. Impor limites é um processo que exige autoconhecimento, habilidades de comunicação e assertividade, e pode ser bem desafiador em determinadas situações ou com pessoas que não conseguem respeitar isso. Impor limites é uma habilidade bem importante para garantir a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e promover relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. Com certeza. E eu também queria te perguntar, por que algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para colocar esses limites, para poder dizer não? A gente percebe, né? Perfeito. Existem algumas barreiras, né, ou crenças. Eu até coloquei algumas dicas para que vocês consigam iniciar essa caminhada em direção a impor limites. E uma das últimas dicas que eu trouxe é justamente sobre essas barreiras, né? Que o que acontece? A baixa autoestima, por exemplo, que é acreditar que você não merece respeito ou consideração, pode levar a aceitar comportamentos abusivos, desrespeitosos de outras pessoas e dificultar a colocação de limites. Outras barreiras, né? A necessidade de agradar os outros, a culpa ou vergonha, isso é algo que eu observo bastante, assim, entre nós mulheres, né? Sentir culpa, sentir vergonha de colocar limites, nos faz até evitar situações ou, muitas vezes, aceitar ou se sentir desconfortável para não ter que gerar um conflito, algo do tipo, né? A necessidade também de evitar conflitos pode ser uma barreira para isso. A sensação de falta de controle, acreditar que você não tem controle sobre determinada situação ou que você não pode mudar ela. E expectativas irreais também, né? Então, ter expectativas irreais em relação a si mesma, aos outros, pode fazer com que a gente se sinta frustrada ou incapaz de colocar limites adequados. Então, essas seriam, assim, algumas barreiras ou crenças que dificultam aí, que é bem importante trabalhar até em terapia, né? Para conseguir ir quebrando e trabalhar nessa imposição, assim. Isso que você comentou, de para as mulheres ser mais difícil. E eu acredito que muitas vezes por conta da nossa educação, de ter que ter mais doçura, muitas vezes a gente acaba não respeitando os nossos próprios limites, né? Exatamente. A gente geralmente não aprende a se comunicar de forma assertiva e estabelecer os nossos próprios limites, até por não conseguir identificar muitas coisas que a gente pode ou não pode. E isso vem desde a criação ali, né, da nossa família, até algo macro ali que seria da sociedade mesmo, né, de que a mulher, ela precisa ser gentil, doce, como você falou, né? Então, muitas vezes a gente acaba permitindo que o outro ultrapasse certas barreiras e fazendo com que a gente sinta, né, um desconforto, desagrado, e a gente vai guardando, guardando, guardando. Com certeza. E eu queria também perguntar para você como a gente pode mostrar para os outros
quais são os nossos limites, né? Mas sem ser também, acho que uma forma muito para não parecer arrogante, para não parecer insensível, porque também tem isso, às vezes você se coloca e a pessoa começa a te julgar como uma pessoa agressiva, como uma pessoa sem sensibilidade, né? Uhum. Bom, eu acredito que para isso, Dani, o principal seria desenvolver a habilidade da comunicação assertiva. E uma das coisas que eu sempre falo para as minhas pacientes é que você se comunicar de forma assertiva não necessariamente vai fazer com que o outro te veja de uma forma ok. Às vezes você vai ser criticada, o outro não vai gostar, justamente por uma incapacidade do outro de conseguir respeitar aquilo, né? Mas acredito que seja ali pela comunicação assertiva mesmo, de você estabelecer o teu limite sem ser na passividade agressiva ou então na própria agressividade mesmo, que é você descontar no outro. Uhum, com certeza. E eu também queria te pedir algumas dicas, né, de como nós podemos encontrar os nossos limites e também mostrar, né, definir, encontrar e mostrar para o outro quais são eles. Perfeito. Então, a primeira coisa que você precisa trabalhar para começar a impor limites é em cima do teu autoconhecimento. Não tem como você colocar limites sem conhecer o teu funcionamento, sem que você conheça certas coisas sobre si mesma. E aqui eu trouxe 7 dicas, ou então 7 passos, para que vocês saibam por qual caminho seguir. E bom, a primeira dica seria conhecer e respeitar os seus próprios direitos, ou seja, entender que você tem o direito de dizer não, expressar a sua opinião e de fazer escolhas que sejam melhores para você, mesmo que isso desagrade o outro. E aqui uma das coisas que eu adoro trabalhar em terapia com as minhas pacientes é o criar uma lista dos próprios direitos. Porque se a gente não tiver a noção dos nossos próprios direitos, é impossível saber que barreira o outro não pode ultrapassar ou o que o outro está infringindo em relação a nós mesmas. A segunda dica seria aprender a reconhecer e expressar as suas emoções, que vai muito ali pela linha do que a gente falou da comunicação também, né? Então, é fundamental identificar e comunicar de forma clara, objetiva, como você se sente em relação a determinada situação ou pedido. Eu trouxe até um exemplo aqui, porque eu trabalho bastante com mulheres que têm mães narcisistas, muito controladoras, muito críticas. E teve até uma situação uma vez, eu não vou citar nomes por questões éticas, mas que a minha paciente, já adulta, queria emprestar um vestido de festa para uma amiga. E a mãe, muito controladora dessa minha paciente, ficou extremamente brava e falou que ela não ia emprestar de jeito nenhum. A mãe chegou a jogar objetos na parede, de tanta raiva da filha fazer as próprias escolhas. E aí, minha paciente de imediato, ela confrontou essa mãe, e depois ali que a poeira baixou, a gente conversou sobre isso em sessão e ela conseguiu reconhecer como que ela se sentiu nessa situação. Aí aqui a gente vai para a terceira dica, ou terceira parte, né, de desenvolver esse autoconhecimento, que seria aprender a se comunicar de forma assertiva, né? E aí vamos pensar que existem algumas formas de comunicação. Para vocês entenderem melhor, a primeira seria a comunicação submissa, que é quando você não consegue expressar para o outro o teu desagrado, não consegue falar, fica guardando tudo dentro de si. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Então, sentem o desagrado, percebem alguma situação ali que não é legal, mas ao invés de falar, fica guardando, guardando, guardando. A segunda forma de comunicação seria agressiva, que é quando a gente explode e desconta no outro, fala assim, sem nenhum filtro. E aí aqui dá para a gente perceber que são duas maneiras bem disfuncionais, né? E a terceira forma, que é justamente a ideal, que é o que eu citei para vocês, que é a comunicação assertiva, que é quando a gente consegue comunicar de forma clara e objetiva o que a gente precisa. E aí, voltando no exemplo que eu dei sobre a minha paciente, depois que a gente trabalhou no reconhecimento do que ela sentiu diante da situação com a mãe, a gente viu a necessidade de modelar o que ela ia comunicar para essa mãe, na tentativa de entender a atitude e dessa mãe passar a respeitar os seus limites, né? Uhum. Então, depois que a raiva dessa mãe passou, a minha paciente resolveu chegar para ela e falar: Olha,
Eu me senti extremamente chateada com a tua atitude, tentando me controlar, não permitindo que eu fizesse minhas próprias escolhas. Me senti chateada de ver a tua reação tão agressiva, jogando objetos na parede. E eu quero que você entenda que eu já sou uma mulher adulta, não vou mais admitir isso, porque eu tenho o direito de ter minhas próprias vontades e escolher o que eu bem faço com as minhas roupas. Então, você percebe que aqui ela conseguiu expressar de uma maneira bem clara o que ela sentiu, seus direitos e também o que ela não vai mais admitir. Uhum, sim, com certeza, deu para perceber claramente. Então, aqui, o quarto passo seria, né? Então, ser firme e consistente. E aqui eu não estou falando da gente manter uma cabeça rígida, que não se permite pensar sobre outras perspectivas, ou de não ouvir o outro, mas de ter a clara noção de que tem certas coisas que não são negociáveis. Tem direitos nossos que não dá para negociar com o outro. Por exemplo, o direito de ser respeitada. Então, é bem importante a gente conseguir manter a firmeza, a consistência na hora de impor limites. E aí, até trazendo, né, para o caso dessa minha paciente, seria justamente ela não voltar atrás, né, por um medo dessa mãe, quem sabe por uma insegurança de conseguir ali se manter firme, apesar da raiva e do controle dessa mãe. Uhum. Bom, a quinta dica seria aprender a lidar com a rejeição, que é uma coisa muito difícil para nós, né? Mas entender que dizer não pode sim levar a uma rejeição, mas que isso não significa que a gente deva mudar as nossas decisões. E a sexta dica, que também tem muito a ver com essa rejeição, seria aprender a lidar com as críticas. É importante aceitar que nem todo mundo vai concordar com as nossas decisões e que sim, muitas vezes a gente vai desagradar o outro colocando limites. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que um dos meus indicadores de qualidade de que a terapia está dando certo é quando os familiares começam a dizer: "Ai, você ficou muito pior quando começou a fazer terapia. Você não era desse jeito." Ou então, "a terapia não está funcionando pelo visto." Geralmente, esses comentários aparecem quando as minhas pacientes começam a estabelecer os seus limites. Quando elas começam a se empoderar de si e não aceitam mais qualquer tratamento, não deixam que as outras pessoas ultrapassem certas barreiras ali, né? Então acaba gerando um incômodo, acaba gerando certas críticas, e aí é justamente aprender a lidar com isso. Nossa, interessante isso que você falou, muito interessante. Uhum, é algo bem comum, assim, Dani. É algo que eu escuto bastante na clínica, viu? Uhum. E, por último, a sétima dica, o sétimo passo, seria trabalhar justamente o que a gente conversou ali no comecinho, que são as barreiras e as crenças que podem impedir que você consiga colocar limites de forma eficaz e saudável. Essa parte das crenças é algo que a gente trabalha bastante na terapia cognitivo-comportamental, porque desde a nossa infância a gente vai desenvolvendo a nossa visão de mundo, vai criando regrinhas do que pode, do que não pode fazer, e isso inclui muitas vezes acreditar que se eu expressar o meu desagrado, eu vou estar sendo chata, que se eu me priorizar e falar não, vão achar que eu sou egoísta, que se eu estabelecer um limite aqui, eu vou estar destruindo a minha relação com o outro. Então, existem várias crenças disfuncionais que podem fazer com que a gente não consiga seguir em frente nesse estabelecimento de limites. Uhum. Você falando sobre essas dicas, me veio que o limite ele tá relacionado a diferentes partes da nossa vida, né? Tanto na vida pessoal, nos relacionamentos, né, na família, como você deu o exemplo da filha com a mãe, pode ser no relacionamento amoroso também, né, que muitas vezes acontece, e também em relação à área profissional também, né? Porque a gente também tem que saber quais são os nossos limites nessa área, né? Exatamente. Eu vejo bastante, assim, no consultório, pacientes que no trabalho têm os seus limites desrespeitados, muitas vezes até de passar por assédio mesmo, e aí por acreditar que não podem confrontar, que não podem, e contra aquilo acabam engolindo e aceitando um monte de coisa que não seria negociável.
Uhum. Eu acho que essas dicas que você deu, né, pode ajudar também essas pessoas que têm esses problemas no trabalho, porque hoje eu vejo que existe muito isso que você comentou da questão do assédio moral no trabalho, e muitas vezes o funcionário não sabe, né, como agir, não sabe como comunicar, e não sabe como vai ser a reação das pessoas depois que comunicar, né? Tem isso também. Uhum, isso mesmo. Então, essas 7 dicas que eu trouxe aqui, vocês podem inserir em todas as áreas da vida, desde relacionamento familiar, relacionamento amoroso, de amizade também, no profissional, enfim, em tudo, assim. Com certeza. Eu acho que ficou bem claro aqui pra gente. O assunto, eu acredito que ficou bem destrinchado. Então, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigada pelas dicas, obrigado por ter cedido seu tempo aqui pra gente. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. E para encerrar, aqui no podcast a gente tem um quadro chamado Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Aí você pode indicar um filme, uma série, um livro, o que você quiser. Uhum. Ai, perfeito, perfeito. Eu não sabia se eu podia indicar, mas eu já tenho um livro em mente, que é algo que eu passo bastante para as minhas pacientes. Na terapia, eu gosto muito de trabalhar em conjunto com outras ferramentas, né? Então, livros, séries, documentários. E tem um livro maravilhoso para a gente trabalhar essa questão do limite, da comunicação assertiva, que seria O Direito de Dizer Não. O autor é Walter Rizzo. É um livro assim maravilhoso e muito prático, sabe? Uhum. Então, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!